Em comparação a 2020, o estado do Rio de Janeiro perdeu 6 posições no ranking de competitividade dos estados 2021, lançado recentemente pelo CLP. No programa que começa agora, vamos conhecer os principais dados desse levantamento e de que forma as recentes notícias de aumento da arrecadação, da renovação do regime de recuperação fiscal e da privatização da SEDAI podem ajudar a virar o jogo. O Rio em Foco está no ar. O Rio em Foco recebe o coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública, Lucas Cepeda. Oi, Lucas. Boa tarde, agradeço o convite aqui, gente. Lucas, o Rio de Janeiro está em 17ª posição esse ano no ranking de 2021. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse posicionamento. Quais são os temas principais elencados que fizeram a gente descer tantas posições de um ano para o outro? Tá, acho que primeiro vale a gente comentar que de fato ocorreu essa queda significativa, né? A gente olhando hoje o Rio, não só ali está numa posição favorável nacional também, mas entre os estados do Sudeste também é o estado que acaba tendo a posição menos favorável, né? E a gente tem alguns aspectos ali que contribuíram de forma mais pesada, né, para essa queda brusca no ranking de um ano para o outro, né? Acho que a gente pode ressaltar principalmente a questão da segurança pública, né, a qual o Estado hoje ocupa a 26ª colocação nesse pilar, aí tendo uma queda de 3 posições em relação ao ano anterior, e também aqui a questão da solidez fiscal, no qual o Estado cai uma posição em relação ao ano anterior e agora ocupa a última posição no ranking, né, essa posição que era do Rio Grande do Sul, agora passa a ser do Rio de Janeiro, entre outros pontos que a gente conversa mais aqui também, esses dois pilares que têm um peso significativo no ranking, sem dúvida contribuíram aí para a queda de posições do Rio também. E o que é levado em consideração, né, nesses posicionamentos e nesses quesitos? Tá, quando a gente olha para a solidez fiscal, a gente vai olhar para uma série de indicadores, então tem ali taxa de investimento, regra de ouro, solvência fiscal, sucesso do planejamento orçamentário, a dependência fiscal, o resultado primário, o gasto com o pessoal, o índice de liquidez e a poupança corrente. E quando a gente olha para o pilar de segurança pública, a gente tem também outro conjunto de indicadores ali. Então, a gente vai olhar para a atuação no sistema de justiça criminal, os presos sem condenação, déficit carcerário, as mortes a esclarecer, a mortalidade no trânsito, a morbidade no trânsito, segurança pessoal e segurança patrimonial e também a qualidade da informação da criminalidade. São dados muito importantes para definir também investimentos, principalmente do setor privado. Em relação a outros pontos que são também importantes e que contribuíram para essa descida aí de posições do Estado do Rio de Janeiro, tem também o de infraestrutura e eficiência da máquina pública. Como é que isso aconteceu em outros estados? Houve também estados que subiram posições muito rapidamente? Como é que está o Rio nessa questão? Então, quando a gente olha para o pilar de infraestrutura, né, de fato, teve esse delta mais negativo, né, a gente olhando aqui especificamente para os dados de infraestrutura, né, o congregado deles de modo geral. Nessa parte aqui que o Rio de Janeiro cai 5 posições, a gente tem outros estados que têm performances mais positivas, até olhando mesmo em razão dos deltas, né. Aqui a gente tem, por exemplo, o caso do Mato Grosso, que subiu 5 colocações em relação ao anterior, e também a Paraíba, com um avanço de 6 colocações em relação à edição anterior do ranking. E também na questão de eficiência da máquina pública, a gente teve também algumas mudanças significativas ali, positivas também, aqui de novo ressaltando o caso do Mato Grosso, com 6 posições aí de avanços, e o Amazonas também com 3 colocações em relação ao anterior. Nesse pilar especial de eficiência da máquina pública, vale só uma ressalva, que ele foi um pilar que foi bastante alterado ali, com a inclusão de novos indicadores em relação à edição anterior. Então, isso também contribui ali para que a gente tenha uma maior volatilidade, de modo geral, nesses dados. Em relação à pandemia, como é que foi o impacto, né, da pandemia, tanto no levantamento, na construção do ranking, em relação a anos anteriores? De modo geral, o impacto da pandemia foi negativo na construção do ranking, no que a gente acabou não tendo a atualização de alguns dados bem importantes, né, de relevância significante para o ranking. Eu cito aqui os dados de educação. Então, por exemplo, quando a gente olha para a nota do Enem, por exemplo, e a taxa de frequência líquida de ensino fundamental médio e também a taxa de atendimento de ensino infantil, a gente não teve
atualização para esse ano. Então, a gente fica sem ter um novo retrato da cidade de educação, né, que é uma coisa que a gente sabe da relevância nacionalmente disso. Na questão de eficiência na máquina pública também, os dados relativos ao Poder Judiciário, em grande parte, não tiveram atualização também, os dados do CNJ. E também, quando a gente olha para a questão da sustentabilidade social, a gente não teve atualização de alguns dados do IBGE e da PNAD, né, que, inclusive, eram dados bem interessantes para a gente olhar o impacto da pandemia na sociedade brasileira de modo geral. Então, estou falando de dados principalmente ligados à pobreza. Então, a gente vai ter inadequação de moradia, famílias abaixo da linha de pobreza, a desigualdade de renda, entre outros ali também de saneamento, nesse aspecto acabaram não tendo atualização, o que acaba prejudicando de modo geral isso, né? Foram 16 ali dos 86 indicadores do ranking que não tiveram dados atualizados para essa versão de 2021. Vocês fizeram um lançamento grande com a participação de vários governadores num debate em que esses dados foram apresentados pela primeira vez. Como é que é o processo de mobilização e de repercussão também dessas informações junto aos governos feito pelo CLP? Primeiro, importante citar aqui que o ranking está indo agora para a 10ª edição já, né? A gente lançou a 10ª edição do ranking, então todo esse caminho que a gente percorreu nos últimos anos conseguiu criar uma legitimidade muito legal perante a ferramenta, né? Hoje são 23 estados que a gente tem registrado e constatado que de alguma forma utilizam o ranking para, enfim, pautar seus planejamentos estratégicos, pautar até seus planos plurianuais e também em políticas públicas setoriais, né, que a gente tem aí também alguns estados com esse uso mais focado ali em algumas secretarias ou em algum setor mais específico. Esse engajamento político é fundamental para todo esse trajeto do CLP, né? O ranking, ele atua como esse mecanismo de promoção do bem-estar social para a gente. Ele não é o fim em si mesmo, né, mas a forma que a gente consegue pautar essa lógica do bem-estar por meio do trabalho com dados, indicadores, fatos e evidências, né, para que a gente consiga construir essas políticas. Então, é fundamental que a gente tenha sempre muita proximidade com as lideranças políticas também dos estados, né? A gente faz todo um trabalho bem intenso nisso também, de estar engajando os líderes públicos, não só os governadores, mas também os secretários, para que, enfim, eles tenham essa noção da importância da ferramenta, não só pela ferramenta em si, mas também para olhar para ela, para que a partir desses dados a gente consiga definir quais são as reais prioridades dos estados, né, onde que a gente deve de fato alocar políticas públicas ali, ter a maior alocação de recursos para atacar os problemas mais sistêmicos do país de modo geral, e também para a gente manter aquilo que está bom, né, afinal, todos os pontos positivos também dos estados devem se manter bons ao longo dos anos aí, para que a gente consiga ter esse aumento da competitividade geral do Brasil. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia, caminho às lutas. Não é só de notícia ruim que vive o Rio de Janeiro quando a gente fala do ranking de competitividade recentemente divulgado pelo CLP. Também tivemos alguns dados interessantes que ajudam a delinear potenciais que a gente precisa olhar nesse processo de retomada do desenvolvimento econômico pós-pandemia. Lucas, eu queria que você falasse um pouquinho quais foram os 2 pontos positivos que são destacados aí em relação ao Rio de Janeiro. Acho que o primeiro que a gente vale citar, sem dúvidas, é a questão do capital humano, né? O Rio está na 2ª colocação nesse pilar, se manteve na 2ª colocação, e quando a gente olha para esse pilar de capital humano, né, a gente vai olhar ali para questões como o custo da mão de obra, a população economicamente ativa com o ensino superior, a produtividade do trabalho e a qualificação dos trabalhadores. E quando a gente olha para esses 2 indicadores, especialmente o da população economicamente ativa com o ensino superior e a produtividade do trabalho e a qualificação dos trabalhadores, a gente vê boas posições do Rio de Janeiro, né? O que mostra, sim, que principalmente agora nesse contexto de retomada econômica, isso é um aspecto que vai ser levado em consideração também e é muito importante para a atração de investimentos, afinal, todo mundo quer também ter uma mão de obra qualificada para executar os serviços nas empresas de modo geral. Um outro ponto interessante que surgiu nesse ranking de competitividade foi da sustentabilidade. E nesse caso específico, o Rio também tem, dados levantados pelo ranking, uma mudança, uma virada de página com a privatização da SEDAI, mais recursos vindo para o saneamento básico. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema, porque também é muito importante, né, quando você vai olhar no quadro geral o posicionamento do Estado. Sobre a privatização da SEDAI, acho que, sem dúvida, isso vai ter um impacto positivo quando a gente olhar para questões, principalmente de saneamento, a questão do esgoto no Rio de Janeiro, né? A gente vê nos últimos anos os governos cada vez mais asfixiados em termos fiscais, né, com dificuldade de fazer investimentos,
e a gente sabe que o saneamento é um setor que requer muitos recursos para que a gente consiga, de fato, ter a melhora desses serviços, né? Então, o caminho que a gente acaba tendo é por meio das privatizações desses serviços também, tendo essa ajuda da iniciativa privada, né? E também contando com recursos que vêm deles, e a gente pode aqui esperar, né, para os últimos anos, para os próximos anos, na verdade, melhoras aqui consideráveis em alguns indicadores hoje do Rio, né? Que, embora, olhando nacionalmente, não sejam negativos, quando a gente olha em contextos regionais, eles acabam chamando um pouco mais atenção. Acho que vale primeiro ressaltar que a questão do tratamento de esgoto, né, no qual hoje o Rio ocupa a posição de número 11, que também, mais uma vez, não é negativa, mas poderia, sem dúvida, ser melhor, né? A gente tem esse tratamento para toda a população fluminense de modo geral, e também no indicador de perda de água, né, que é outro também relevante para a gente tratar de sistema de sustentabilidade. A gente vê também o Rio também na posição de número 11, então essas duas posições intermediárias, que com esse processo agora de maiores investimentos, entre outros aspectos, também deve contribuir aí para a melhora desses números no Rio de Janeiro. E um tema que tem sido muito debatido aqui pelo Fórum de Desenvolvimento, que é a questão da inovação, também foi um dado positivo, que tem muito a ver também com essa questão do capital humano, né? Porque a concentração de capital humano aqui no estado do Rio de Janeiro tem a ver com a concentração de universidades, centros de pesquisa, a formação de pessoas. A questão da inovação é uma coisa relevante, né? Principalmente quando a gente olha agora também, enfim, não só para pesquisa de modo geral, mas para essa questão de atração de investimentos, como que a gente está preparando a mão de obra também, e a gente vê boas colocações de modo geral no Rio, em alguns indicadores, como, por exemplo, a questão de investimentos públicos em P&D, né, no qual o Rio ocupa a 6ª colocação, também a questão das patentes, no qual o Rio ocupa a 6ª colocação, e a 8ª colocação em empreendimentos inovadores, né, que mostra ali que, de fato, o Estado está olhando de alguma forma, né, para essa questão da nova economia, nesses empreendimentos que vão olhar mais para o futuro e as próximas gerações também. Em relação à metodologia, né, você falou, são 10 anos de levantamento que mostram aí os estados se movimentando em relação à competitividade. O que você tem observado, assim, que você pode destacar sobre o estado do Rio de Janeiro? E, levando em consideração que a gente acabou de renovar também o regime de recuperação fiscal, o que isso pode trazer aí de potencial de recuperação nesse quesito que a gente foi tão mal esse ano? Acho que a gente olhando para os últimos anos do Rio, né, infelizmente a gente se depara aí com um cenário de queda, né? Se a gente pegar na edição do ranking lá em 2015, o estado era o 8º colocado e desde então a gente vê aí na média um cenário de queda expressivo. A gente teve ali depois a 9ª colocação em 2017, a 13ª colocação em 2018, a 10ª colocação em 2019, a posição de número 11 em 2020 e agora a posição de número 17. Né? Então, a gente vê aqui no acumulado histórico, de fato, o Estado está aí com uma performance mais negativa, né? Acaba ficando agora com essa queda expressiva no ranking, e, de fato, acaba aí por ser o resultado geral de todos esses indicadores que a gente comentou um pouco aqui, né? Com destaque ali, de novo, para a questão de segurança e solidez fiscal, que puxou um pouco para baixo. Mas já também aí acrescentando, né, para não trazer só notícias negativas aqui também, acho que vale a gente falar da renovação do regime de recuperação fiscal, que deve ter um impacto também nas contas públicas, nesse aspecto fiscal do Rio de modo geral, se não diminuindo ainda a quantidade de dívida, né, liberando também um pouco de caixa aí para que o Estado consiga ter melhores resultados ali, e principalmente ter mais investimentos também, que a gente sabe que são muito importantes para a construção de políticas públicas aí relevantes e efetivas também. Tem um ponto interessante também, que vale a pena a gente aproveitar aqui para trazer, que é a questão do Fundo Soberano. Recentemente, a Alerj aprovou o projeto que já se tornou lei de criação de um Fundo Soberano no estado do Rio de Janeiro para um excedente de royalties. Era algo que a gente ainda não tinha e que foi também um ponto, a queda da arrecadação dos royalties impactou também muito, né, nas finanças do Estado. E agora, com o processo de aumento da arrecadação pela mudança aí do preço, pela valorização do barril do petróleo, a gente vê a possibilidade de retomada disso, mas já em outras bases, o que significa também a possibilidade de a gente poder pensar um futuro completamente diferente do que a gente assistiu nos últimos anos, né? Acho que essa questão do petróleo é interessante, né? Alguns estados têm, entre aspas, essa bênção de ter aqui grandes reservas também litorais, que ajuda a ter uma grande arrecadação aí decorrente dos royalties do petróleo, né? Embora, uma coisa importante para a gente falar aqui também é que a gente tem que tentar ao máximo fugir dessa lógica de ter despesas correntes, né, com essas receitas que são temporárias, a gente sabe da variação do petróleo, enfim, entre outros aspectos, então é muito difícil vincular
gastos a essas receitas que acabam tendo variação ao longo dos anos. Mas uma questão do fundo soberano, acho que ela pode ser assim, uma interpretação diferente para isso, né? A gente tem esse recurso agora sendo usado de forma mais sustentável, quando eu digo aqui, fiscalmente, na verdade, né? Então, ele, sem dúvida, aí contribuindo para a saúde fiscal do Rio também para os próximos anos, uma coisa que pode ajudar a gente ter também essa questão de uma construção sistêmica, né? Que a gente não vai ter o recurso agora, empregado agora, mas consiga também aí ter o uso por uma série de anos dele, que aí vai impactar nas políticas do Estado com toda certeza. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Em Foco recebe o coordenador de competitividade do Centro de Liderança Pública, Lucas Cepeda. Um ponto importante, né, de toda essa análise desses últimos 10 anos do sobe e desce dos estados, de tudo isso que a gente falou até aqui, é também pensar em termos internacionais, como é que a soma de uma visão mais sistêmica da questão da competitividade pode ajudar o Brasil a alçar lugares melhores também em rankings internacionais. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né, e sobre esse papel desse ranking que é feito pelo CLP. Primeiro que os estados, inevitavelmente, na lógica federativa brasileira, eles acabam tendo um grande papel de protagonismo para que a gente conduza essas políticas em nível internacional, né? A gente sabe que pela delegação de funções, é muito difícil que somente a União consiga ter esse papel sozinha de protagonismo, a gente conseguir ter essa projeção internacional do Brasil de modo geral, né? Então, a gente tem esse aspecto, tanto dos estados e também dos municípios, tem esse papel extremamente relevante quando a gente para o Brasil como nação como um todo, olhando também para fora. O ranking, ele traz uma comparação internacional, né? A gente olha aqui para 46 indicadores, dos 86 que são comparáveis internacionalmente, e também projetar em que nível os estados conseguem ser competitivos internacionalmente, né? Tanto olhando para a questão de quanto que eles conseguem ser até melhores que alguns estados da OCDE, que alguns países da OCDE, na verdade, e também qual que é a distância que o Brasil, de modo geral, se encontra desse país, né? Então, a gente olha para alguns pontos bem interessantes, né? A gente sabe que a questão da segurança, por exemplo, acaba sendo uma mazela grande do Brasil, então a gente tem uma maior quando a gente olha para esses países da OCDE, a gente acaba tendo uma distância bem relevante, inclusive, né, que mostra a diferença do Brasil para esse país, mas, em compensação, a gente também tem outros indicadores que a gente consegue ter alguns destaques, né? Você pode citar alguns desses indicadores? Eu vou pegar 2 pontos aqui que eu acho que vale bastante a gente comentar, em relação, principalmente, à distância que o Brasil fica da OCDE, né, e são pontos positivos. Acho que, primeiro, a gente olhando para o nosso índice de transparência, né, foi uma construção que a gente teve de anos, também a gente tem uma transparência aí que, em grande parte, ela acaba sendo maior do que a nota dos países da OCDE, então isso mostra aspectos positivos também do nossos governos de modo geral, né, em nível estadual, de ter essa boa gestão dos dados públicos, né, a transparência tanto ativa quanto passiva, né, ou seja, tanto aquela que o governo se propõe a disponibilizar e também aquela que é solicitada pela população, e também um indicador de pesquisa científica. Também o Brasil aqui acaba tendo uma série de notas aqui superiores aos países da OCDE, entre os estados. Então, também, a gente pega aqui 2 pontos, né, diferentes. Então, a gente está olhando ali para a questão tanto da máquina pública, mesmo transparente, também um outro indicador de inovação, os 2 sendo ali superiores também à média da OCDE. Lucas, em relação às pessoas que querem acessar com detalhes esses rankings, qual é o endereço do site de vocês? É o rankingdecompetitividade.org.br. Lá o site está totalmente repaginado, a gente consegue ter algumas análises bem interessantes dos estados comparativos e também baixar aí todo o relatório, a planilha com toda a metodologia completa do estudo. Além do ranking de competitividade, o CLP tem uma participação importante aí na formação de líderes e gestores públicos. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre o trabalho que é feito também de trazer os gestores, levar essas informações aos gestores e trabalhar essas pautas ligadas ao desenvolvimento. O CLP tem desde a sua essência, né, essa questão das formações, a gente surge lá em 2008, o Centro de Liderança Pública com essa proposta de capacitar os futuros líderes públicos do Brasil, a gente pensar em pessoas que ocupavam cargos de relevância também, capacitar as pessoas e também servidores de nível de rua, então todo mundo ali que pudesse de alguma forma ter essa associação com o governo, a gente estava nessa pegada, e os rankings eles surgem
diretamente dessa lógica, né? A gente percebe em um momento ali que, além de capacitar, também era necessariamente dar ferramentas e também influenciar os governos para que essas medidas fossem tomadas, né? Acho que somente a educação a gente viu que não era a força de resolução sozinha, mas tinha esse complemento também. Então, as duas iniciativas trabalham em conjunto aqui também, né? A gente tem tanto essa frente nossa de educação, de capacitação, e também toda a nossa frente que a gente trabalha com advocates, né? Buscando essa influência dos governos em nível federal, em nível subnacional, que seja, para que a gente consiga, de fato, aí, resolver os principais aspectos do Brasil, né? Hoje a gente tem, a nossa principal formação é o nosso Master em Liderança e Gestão, né? O MLG, que é a nossa pós-graduação, né? No qual também a gente tem aí mais de 300 líderes formados pelo Brasil. Uma pergunta importante que a gente sempre traz para a TV Alerj é o papel do legislativo nesse processo, porque muito se fala, quando se fala de gestão, dos gestores no executivo, mas também existe todo um processo que pode ser trabalhado em nível de construção de políticas públicas que tem a sua formação, o seu trabalho pela perspectiva do parlamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a repercussão desse ranking também no olhar dos legisladores, né? O que pode ser feito em nível de lei para ajudar a gente a alçar outros postos aí, né, nesse ranking, fazer o Rio de Janeiro voltar lá para o topo. A gente, olhando para a questão do legislativo, ele tem um papel fundamental também na construção e condição de políticas públicas. O ranking, até por um histórico, ele acaba ficando mais ali na mão do governador e dos secretários, né, tendo esse impacto maior ali em quem de fato está no executivo, mas os outros poderes, especialmente o legislativo, no judiciário também, tem uma questão aqui fundamental e importante para que a gente consiga, de fato, ter essa construção de políticas públicas e, mais ainda, a gente sabe que é pelo legislativo que passam as reformas estruturantes que os estados precisam, né? Então, é fundamental que a gente tenha aí deputados atuantes, né, que de fato peguem esse ranking também dentro do possível, e aqui para melhorar os indicadores atuem aí por meio de legislações, enfim, reformas, que a gente possa também ter essa construção, né, essa iniciativa a partir do legislativo, é muito importante. Lucas, eu queria te agradecer a disponibilidade de vir aqui, de contar um pouco mais sobre os dados específicos do Estado do Rio de Janeiro, entendendo que eles são retrato, um levantamento feito no ano passado, mas a gente tem a perspectiva histórica aí dos últimos 10 anos, e também a gente poder repercutir essas informações diante de tudo que tem sido feito e construído por todos os poderes, né? Porque isso a gente fala aí de uma possibilidade da gente alçar outras posições, tem que também acrescentar, trazer todo mundo para essa agenda. Então, eu queria te agradecer aí a participação e relembrar que é possível acessar todos os dados dos últimos 10 anos, fazer comparações e dar uma mergulhada aí no que precisa ser melhorado, né, em termos de gestão, para que a gente possa melhorar a nossa posição nos próximos anos. Geise, eu que agradeço o espaço aí, em nome do CLP também, a oportunidade de a gente estar conversando aí mais uma vez com o Estado do Rio de Janeiro também, muito importante para a gente. Muito obrigado pelo convite. E para você que está aqui com a gente, telespectador, lembrando que é possível acessar todo esse conteúdo também no nosso podcast. Só procurar por Quero Discutir no Meu Estado na sua plataforma de áudio predileta. TV Alerj, o canal do Povo. Até a próxima.